capítulo 4, Paulo sobre oração. Paulo nos ensina sobre a oração por meio de suas orações. Em Efésios 6,18 ele diz: com toda oração e súplicas, orando em todo tempo, no Espírito, e vigiando por todos com perseverança e súplica por todos os santos. Você percebe que ele usa a expressão com toda oração, ou com todo tipo de oração e súplica no Espírito. Se ele está falando do Espírito Santo ou do seu Espírito recriado, não se pode ter certeza. Mas no final realmente significa a mesma coisa. Em 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Sua vida se torna uma intercessão contínua. Não é somente por palavras, o Espírito em você está fazendo o que Paulo menciona em Romanos 8,26. E do mesmo modo também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Fraqueza que também pode ser traduzido como enfermidade. Pois não sabemos orar como devemos, mas o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Eu tenho notado às vezes que quando estou deprimido, não consigo pensar em nenhuma razão para a depressão. Mas eu percebo que era o Espírito em mim fazendo intercessão. A agonia silenciosa do Espírito buscando alguém. Era o meu Espírito se misturando com o Espírito Santo em súplica por alguma pessoa que estava necessitada naquele momento. Quando eu estava no trabalho evangelístico, um dia antes de fazer o convite aos não salvos, eu muitas vezes era dominado por um sentimento indescritível. Às vezes eu chorava em agonia. Foi meu Espírito e o Espírito Santo em intercessão por aquelas pessoas que não eram salvas. Depois de um tempo aprendi o que significavam esses períodos de depressão, entre aspas. Mas eu gostaria de chamar sua atenção especialmente às orações de Paulo pela igreja. A primeira, Efésios capítulo 1, versículos 15 ao 16. Por isso também, eu, tendo ouvido falar da fé do Senhor Jesus que está entre vós e do amor que mostram a todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vocês em minhas orações. Aqui está uma intercessão notável por você e por mim. Vou usar a segunda pessoa no singular como a versão Conibir sugere, que o Deus de meu Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, tendo os olhos do vosso coração iluminados, para que saibais quais seja a esperança do seu chamado e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Observe com atenção. Ele está orando para que possamos ter o espírito de sabedoria. Eu não sei se você notou ou não, mas sabedoria e conhecimento são diferentes. Sabedoria é a capacidade de usar o conhecimento. A sabedoria não vem do raciocínio ou faculdades, vem do espírito. Quer seja a sabedoria natural do homem, fora de Cristo, ou a sabedoria de Deus que é dada à nova criação. Ele está orando agora para que nosso espírito tenha sabedoria para compreender as riquezas da obra que Deus operou em Cristo Jesus por nós. É o conhecimento da revelação que foi dada a Paulo. Agora devemos ter sabedoria para entender nossa parte na revelação da redenção, no conhecimento correto dele. Paulo diz: tendo iluminado os olhos do vosso coração, para conhecer a esperança da sua vocação e a riqueza da glória da herança nos santos. Isso é, em você e em mim. Se nossos corações pudessem entender isso, isso nos transformaria. Se pudéssemos perceber que somos uma herança para o Pai e quão inestimáveis somos para Ele, temos nossa propriedade segura em caso de incêndio ou roubo. Temos nossos corpos seguros em caso de acidente. O Pai cuida de nós. Nós somos herança dele. Eu me pergunto se o Pai tem sua herança em nós assegurada. Eu me pergunto se ele é tão ciumento sobre nós quanto nós somos sobre as nossas coisas, sobre os nossos bens. Tenho certeza que sim. Algum dia faremos uma descoberta de como ele nos protegeu, de como ele nos assegurou para ele. Agora observe mais adiante na oração. Ele quer que conheçamos a sobre-excelente grandeza do seu poder que opera em nós os que cremos. Ele disse: é segundo a operação da força do seu poder que operou em Cristo quando ressuscitou dos mortos. Meu coração, confesso, tem sido lento para entender isso. Quando eu soube na realidade que a mesma habilidade que operou no corpo morto de Jesus estava operando em mim, em meu espírito, em minha alma, em meu corpo, então eu sabia que eu estava fortificado. Eu não poderia falhar porque me tornei um instrumento através do qual aquele poder estava trabalhando. Em Romanos 8,11, me ajuda a entender. Mas se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos
vivificará também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vocês. O mesmo poder que operou em Cristo está em você e está em mim. Essa capacidade de ressurreição está em nossos corpos agora. Isso significa cura, força, vitalidade para todas as nossas necessidades atuais e para a nossa caminhada diária. Mas observe outra coisa que ele disse. Efésios continua dizendo: e o fez assentar-se à sua direita nos lugares celestiais, muito acima de todo domínio, autoridade e poder, e todo nome que se nomeia não só nessa era, mas também na que há de vir. Em Efésios 2,6 ele diz: e nos ressuscitou com ele, e nos fez se assentar com ele à sua direita. Ou seja, estamos sentados com ele muito acima de todo governo e autoridade. Essa foi a oração de Paulo por nós. Ou melhor, foi a oração do Espírito através de Paulo. E agora, o Espírito vai mais longe e diz: ele pôs todas as coisas em sujeição debaixo dos vossos pés. Nós somos a parte terrestre do corpo de Cristo. Jesus, o cabeça, está nos céus. A força do seu corpo está aqui na terra. Nós somos uma parte dele. Devemos saber que o poder que Deus operou em Cristo quando ressuscitou da morte opera em nós e é nosso. Aqui está outro fato tremendo que quase esquecemos completamente. Ele colocou todas as coisas em sujeição debaixo dos seus pés e deu a Cristo como cabeça sobre todas as coisas para o bem da igreja. Não devemos esquecer que Satanás foi derrotado, que estávamos com Cristo naquela grande substituição da qual nos tornamos parte. Vencemos o adversário com ele. Quando ele ressuscitou dos mortos, nós ressuscitamos juntamente com ele. E quando ele foi entronizado à direita do Pai, fomos entronizados com ele. Ele está orando para que saibamos disso, para que possamos entrar na plenitude dessa verdade. Essa oração deve ser respondida. Estou pedindo agora que essa oração seja respondida por cada um de vocês que estão ouvindo esse livro. Ele deu a Jesus como cabeça sobre todas as coisas para o bem da igreja. Então, o sobre todas as coisas inclui tudo que pode tocar sua vida e a minha. Elas estão todas sujeitas ao Cristo, o cabeça, e sujeitas a nós, o seu corpo. Pois no versículo seguinte ele diz: o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. O corpo, a igreja, é a plenitude dele. O corpo é a completude dele, e a capacidade do corpo deve dominar todas as coisas. Nossos fracos intelectos não podem entender isso, mas nosso espírito pode se deleitar nisso, pois nossos espíritos estão cheios da sua plenitude, da plenitude do seu amor, da sua graça, da sua sabedoria, da sua habilidade. Quando olhamos mais para frente no livro de Efésios, Efésios 3, versículos 14 em diante, Paulo diz: por isso me ponho de joelho diante do Pai, a quem toda a família no céu e na terra recebe o nome. Agora observe a oração. E ele vos conceda, segundo as riquezas da sua glória, que sejais fortalecidos com habilidade através do seu Espírito no homem interior, fortalecidos com a habilidade de Deus. Não me parece que possamos ser fracos ou fracassados. Eu não sei o que tudo isso significa, nem conheço os limites disso, mas sei que nos torna mais do que vencedores em meio a toda condição externa. Ele coloca nosso calcanhar sobre o pescoço dos inimigos, sejam eles inimigos espirituais ou não. Nos torna mestres nessa terra. Ele nos despoja de nossa fraqueza e incapacidade e nos veste com a habilidade de Deus. Ele diz para que Cristo habite ricamente em seu coração, no meu e no seu, pela fé, para que sejamos arraigados e fundados em amor. O tipo de amor de Jesus, o amor ágape. Não devemos apenas ser influenciados por ele, mas devemos estar enraizados, estabelecidos no amor. 1 João 4, versículo 16 diz: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Eu acho que uma tradução melhor é essa: nós viemos a acreditar no amor que Deus tem por nós. Cheguei a acreditar que o amor, esse tipo de amor de Jesus, é melhor do que a razão, melhor do que a força, melhor do que a filosofia do homem, melhor do que qualquer coisa que o homem possa conceber. O conhecimento do homem não pode igualá-lo. Eu vim a acreditar que o caminho do amor é o melhor caminho, e que o caminho do amor é o caminho a percorrer. Quando eu sei que Deus é amor,
então o caminho de Deus é o melhor. Se acredito no amor, acredito no autor do amor. Eu acredito no amor. Acredito que o caminho do seu amor é o melhor para mim, é o melhor para você. É o fim do conflito para nós mesmos, o fim da amargura, do ódio, dos ciúmes. É o início de Cristo dominando nossas vidas em nossa caminhada terrena. Ser enraizado e fundamentado no amor é a experiência mais seleta que pode vir ao coração humano. E então seremos fortes para entender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do seu amor. Nós conheceremos o amor de Cristo pessoalmente, então diremos como Paulo: Ele me amou e Ele se entregou por mim. Sua redenção será uma coisa pessoal. Será como se nenhuma outra pessoa vivesse. Eu era aquele por quem Ele morreu. Mas você sabe, se nenhuma outra pessoa vivesse, você poderia desfrutar dessa verdade. E a próxima frase diz: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que eu seja cheio de toda a plenitude de Deus. Essa foi a oração de Paulo. Essa foi a oração dele pela igreja de Éfeso. E essa é a oração dele por nós. Essa oração não pode ficar sem resposta. Você lembra do que Paulo disse em Colossenses 1:28? Para que eu apresente todo o homem perfeito em Cristo. Essa foi a paixão do Espírito em Paulo. Deus me ajude e nos ajude a ter a mesma paixão. Isso elimina totalmente o egoísmo. Isso é um novo eu, um eu nascido de Deus, um eu que não tem nenhum sonho a não ser o sonho de Deus, nenhuma ambição a não ser a ambição de Deus. Mas ouça o encerramento dessa oração. Ora, aquele que é poderoso para nos fazer abundantemente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Veja, nós saímos do conhecimento dos sentidos, das limitações da razão, para o reino do sobrenatural. Estamos vivendo agora no reino da graça, o reino de Deus. Ele diz que é sobre tudo o que podemos pedir ou pensar de acordo com o seu poder que opera em nós. Nós temos sido lentos para entender isso, mas esta é uma imagem de sua graça. Essa é uma ilustração do sonho do Pai para nós. Isso ilustra a vida de oração de Paulo. É melhor do que qualquer regra ou regulamento que o homem possa fazer com relação à vida de oração. Quando você e eu percebemos que essa oração foi para nós também, ficamos ansiosos para que ela seja respondida em nós. Que você o deixe livre para operar na sua vida, para operar a vontade dele em você e o seu próprio prazer através de você, para que ele opere a sua vontade em nós e seu próprio prazer em e através de nós, para a sua glória. Louvado seja Deus.